falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Sabe, um dos motivos que nós realizamos esse acampamento foi para a comunhão. Um dos grandes motivos. Se você sair daqui e não conhecer mais uma pessoa, não abraçar alguém que você não abraçou, eu acho que não vai valer muito a pena. Então faça isso agora. Veja alguém que você ainda não abraçou e faça isso agora aí. Veja alguém mais perto, dê um abraço agora aí, apertado, porque nós vamos cantar uma música de comunhão. Comunhão e adoração. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor.
Agora vamos recitar o nosso tema. Eu quero ouvir primeiro as vozes masculinas, que vão provar que são muito fortes, e vou comigo agora dizer o tema. Peraí, deixa eu tirar o óculos para enxergar o tema. Vamos juntos, homens? A sombra da esperança, o futuro não assombra. Nota 3. Nota 3, viu, Amaury? Amaury ficou triste. Vocês falaram a frase dele dessa forma. Os homens comigo, por favor. A sombra da esperança, o futuro não assombra. Nota 6. Agora as mulheres, por favor. Só as mulheres. A sombra da esperança, o futuro não assombra. Nem vou pedir para fazer mais separado. Vamos à divisa. Salmo 42, 11b. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos cantar o nosso hino oficial, Igreja Presente. Bem bonito, forte, vibrante. Página 1. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor,
nosso Deus, nosso Pai querido, nós viemos a este lugar que nós separamos para cultuar a Ti. Viemos ouvir a Tua voz, viemos sentir a Tua presença, viemos conviver uns com os outros, viemos conhecer pessoas, viemos, Senhor, realmente ser igreja, igreja Tua, igreja que senta junto, que come junto, que ora junto, igreja que quer sentir a Tua palavra, a Tua vontade na vida de cada um de nós. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Permanece conosco, fala aos nossos corações, ouve os nossos louvores, ouve as nossas súplicas, em nome de Jesus. Amém. Sente-se aí, por favor, um minutinho. Primeiro eu gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas Laila e Amauri, que está conosco. Já chegaram, está conosco. Muito bom tê-los conosco. Certamente será a bênção na vida de cada um de nós. Nós sabemos que Deus tem algo preparado para a gente, como falei pela manhã. E nós precisamos estar abertos para ouvir e para entender o que Deus quer falar para a gente. Vamos ouvir nesse momento Séries, com uma música especial. É o Jay Moisés? O que você quer? Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante.
Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe. A gente vai no céu, né? Eu estive lá agora, viu? Trago lembranças para todos. Amauri, vem cá. Eu não vou dizer quando eu conheço a Amauri, senão eu vou entregar. Mas conheço há bastante tempo. E depois, me aproximando, eu falei, rapaz, só chamo ele para esparro, né? Às vezes o compromisso em cima da hora, Amauri, eu vou. Para pregar lá na congregação, eu vou. Eu falei, rapaz, eu vou ter que levar esse cara alguma vez, pelo menos para ele curtir um pouco. E aí a gente convidou para ele vir para o acampamento, ele falou, eu vou. Eu falei, que bom. E a Mauri, quem já ouviu, sabe que é um cara que abençoa a todos nós com a sua palavra, porque Deus tem usado esse cara. E eu me orgulho muito de poder dizer que sou amigo desse cara, né? E com muito prazer. A gente recebe a Mauri aqui para falar para a gente aquilo que Deus falou para você. E eu que não sou nem metade desse cara aqui, né? Deus te abençoe, viu? Gente, vocês se lembram aquela história de Ezequiel no Vale de Ossos Secos? Lembra daquela história? Um monte de osso, né? Só tinha osso. Meus ossinhos estão aqui. E Deus pediu a Ezequiel que profetizasse sobre os ossos. E ele foi profetizando, profetizando, e foi surgindo, né? Foi surgindo coisa, e tecido, e músculo, e pele, mas foi preciso que o Espírito de Deus soprasse. Sopra aqui, pode soprar, sopra. Pode soprar. Faz disso aqui, né, alguma coisa maior do que palavras. É o meu desejo. Há 1 ano e meio atrás, o mundo foi sacudido pela triste notícia de que a Rússia havia invadido a Ucrânia. E desde então, uma guerra sangrenta vem se desenrolando e dizimando vidas, destruindo histórias, patrimônio, instituições, sonhos, projetos, separando famílias, comprometendo a saúde física e emocional de milhares e milhares de pessoas. Sem contar as consequências que vieram para o mundo, da falta de alimentos, do aumento da fome, de milhares de toneladas de cereais afundados, de dinheiro e mais dinheiro jogado numa fogueira da guerra. Enquanto o mundo sofre fome e desigualdade. 15 dias atrás, nós amanhecemos com outras notícias terríveis. O conflito entre o Hamas e Israel. E desde então,
temos sido bombardeados diariamente com notícias, imagens, informações de mais de 5.000 mortos, de mais de 1.500 crianças e adolescentes, que em 15 dias já morreram. Sem contar a fome, o clima de terror, o ódio se espalhando pelo mundo, acirrando conflitos, atiçando a inimizade. Eu queria dar uma notícia melhor, mas não tem. Hoje eu sou porta-voz inicialmente de notícias ruins. O mundo jaz no maligno. Eu queria que não fosse assim. Você queria que não fosse assim. Todos nós gostaríamos que a realidade que nós experimentamos e as crianças que trouxemos ao mundo pudessem experimentar, nossos filhos, nossos netos, fosse uma realidade mais harmônica, mais pacífica, mais solidária, mais amistosa, mais aprazível, porque o mundo é lindo. A gente tem um planeta maravilhoso. Foi preparado como um jardim, cultivado como um jardim e oferecido a nós, com todos os recursos de que nós temos necessidade. Está tudo aqui. A diversidade humana é linda e é providência do próprio Criador. E ela existe para enriquecer, para ampliar a percepção da realidade, para a fruição mais plena da existência nesta terra que é um jardim. Mas você e eu sabemos que as inimizades, que o egoísmo, que a avareza, que o ódio, que o preconceito, que o racismo e todos os xenofobismos impedem que essa comunidade diversa e linda desfrute desse jardim maravilhoso. Você e eu sabemos que o uso da força, que a prevalência da injustiça e, nos últimos tempos, o triunfo da mentira sobre a verdade é uma realidade. A gente queria que não fosse assim. Aliás, há pessoas que acham que é assim mesmo e acabou, que não podia ser diferente. Mas quem recebeu um mínimo de influência cristã, quem leu alguma vez o Novo Testamento, quem ouviu as palavras de Jesus, quem leu pelo menos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tem uma noção de que a vida não precisava ser assim, de que a vida não deveria ser assim, de que a vida não tem que ser assim. Olhamos para a nossa própria realidade, a nossa fragilidade física. Vivemos uma pandemia recentemente, quase 3 anos. Quantas e quantas pessoas morreram, quantas e quantas pessoas adoeceram, quantas e quantas sequelas ainda estão presentes entre nós. Nós temos uma consciência de que a natureza, esse jardim plantado por Deus, para ser cultivado por nós, cuidado, gerenciado, para dele colhermos flores e frutos e alimentarmos a vida, está em agonia.
convulsiona por maus tratos, por exploração, por destruição promovida pela ganância. Nós estamos vendo as imagens recentes, né, desta semana, dos rios da Amazônia secos, bancos de areia. Nós sabemos que o aquecimento global é uma realidade, não é um acidente. Há ciclos de aumento de temperatura no planeta, mas nada desta ordem já aconteceu e vai agravar, porque são efeitos daquilo que já foi feito e tende a agravar. A terra, a natureza sofre, nós sofremos. Esta é a realidade em que estamos postos. Esta é a realidade imposta pela nossa forma de existir no mundo. Esta é a realidade que nós, humanidade, criamos. Mas esta está longe de ser a realidade desejada, imaginada, planejada, criada por Deus. O Deus em quem cremos, o Deus sobre quem aprendemos, o Deus que é misterioso, porém se revela na sua palavra, o Deus que está além de todo entendimento, mas que nos permite alcançar fragmentos da sua vontade, fragmentos da sua realidade. Esse Deus que aprendemos, que acima de todas as coisas, além de ser poderoso, eterno, majestoso, onipotente, onipresente, Ele é amor. E esse é o atributo pelo qual Deus se apresenta a nós, seres humanos. Pela linguagem do amor, pela qualidade do amor, tecendo relações amorosas e buscando dar vez, espaço, lugar a essa influência no mundo. A realidade que presenciamos, a realidade que desejamos, que aprendemos a desejar, elas não estão se encontrando. Elas são díspares. Uma não encaixa na outra. Você já viu aquelas brincadeirinhas de criança de encaixar quadradinho, estrelinha, né? Bolinha, assim, passar, né, pelo orifício, os objetos? É como se a gente estivesse tentando fazer passar um quadrado pelo buraco de um círculo. As coisas não estão encaixando. O que vemos não representa o que foi desejado. O que experimentamos destoa do que nossa alma deseja experimentar. Nós não temos que ter, de um lado, vergonha de admitir essa realidade. Ela se impõe, não há como negá-la. Não há como olhar para outro lugar sem enxergar o que vemos. Mas nem por isso devemos deixar de lembrar que não precisava ser assim. Que há outras possibilidades, que há outros planos, que há outros desejos, que há um outro projeto. Pode parecer uma loucura, uma utopia, um delírio, use o nome que quiser, mas esse projeto
foi configurado por Deus. Esse projeto foi trazido por Jesus Cristo ao mundo quando ele prometeu um reino, que ele veio trazer um reino, que ele veio implantar um reino, e que esse reino começa dentro de nós, e começa na forma de desejo, começa na forma de inquietação, começa na forma de não conformação com o que está posto. Não é difícil imaginar esta realidade quando Jesus diz que deixaria conosco o seu Espírito, o Paráclitos, o Espírito prometido que iria nos acompanhar, andar conosco, nos aconselhar, e que ele nos guiaria a toda a verdade. Há um projeto idealizado pelo Criador, há um projeto que foi atualizado por Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, na terra, encarnado, vivendo como homem, convivendo com pessoas, vivendo as limitações do corpo, sob o domínio de um império romano, nas estradas poeirentas da Galileia. Ali ele viveu, ali ele ensinou, ali ele começou o projeto de um reino. Você e eu sabemos que ele foi crucificado. Você e eu sabemos que ele ressuscitou no terceiro dia. Você e eu sabemos que um dia ele voltará e a gente não sabe quando. Mas você e eu sabemos que ele deixou um Espírito que vive, que habita o nosso interior misteriosamente, que nos encoraja, que nos leva à ousadia de sonhar, que nos dá coragem para enfrentar limites que são incompatíveis com aquilo que desejamos. Nós não podemos esmorecer à sombra da esperança. O futuro não pode nos assombrar. Se tirarmos a esperança, nós vamos ficar assombrados, porque tudo tende a piorar. Se nós tirarmos da perspectiva do horizonte, do nosso olhar e do nosso sentir a esperança, nós vamos sucumbir, nós vamos deprimir, nós vamos desistir dessa caminhada. Sem esperança não há forças para ir adiante. O que nós conhecemos, o que Jesus nos trouxe, está no Novo Testamento, está impresso nas fibras da alma dos cristãos. É lindo, é maravilhoso, mas ainda não está completo. É encantador, é desafiador, mas ainda não se manifesta na sua plenitude. Ainda não se realiza em totum, na totalidade no mundo. É uma promessa, é uma realidade fugidia. Conhecemos fragmentos, apenas fragmentos. Todos nós fomos chamados a uma caminhada, a um percurso, a uma jornada no mundo. Não sabemos a extensão dessa jornada, mas todos nós passamos por essa trajetória inquietos, sonhando, desejando, aspirando alguma coisa melhor. Não será aqui o lugar do vosso descanso. Lembra do profeta Miqueias dizendo ao povo: não pensem que isso que vocês estão vivendo é tudo, porque não é tudo. Falta muito.
Há figuras que acompanham a Escritura. A terra prometida, Canaã, Jerusalém, a Jerusalém celestial, o paraíso, o céu. Essas figuras remetem àquilo que é um lugar, ou uma ideia, ou uma possibilidade, ou uma realidade ainda nunca experimentada, que ainda está por ser conhecida e vivida. Não é fácil perseverar na caminhada cristã sem esperança. Sem esperança a gente sucumbe. À sombra da esperança, e só à sombra da esperança, o futuro não assombra. O apóstolo João nos desafiou a pensar. Capítulo 3, 1 João 3, 2, aquele verso lindo que diz: filhinhos, de fato, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se revelou o que havemos de ser. Olha o paradoxo. Nós já somos, mas ainda não somos tudo o que havemos de ser. Nós já conhecemos, mas ainda não conhecemos tudo o que havemos de conhecer. Nós já experimentamos um pouquinho, mas não experimentamos tudo o que havemos de experimentar. Já e ainda não. Nós nos alimentamos da esperança. É o que ainda não é. Mas nós cremos que será. É interessante como esperança e fé se articulam. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquelas que a gente espera. É fé e a esperança. Fé e a esperança estão interligadas. Não há fé sem esperança. Não há esperança sem fé. Não dá para ter esperança no futuro melhor se a gente não tem fé. E não dá para ter fé e não ter esperança. O texto pequeno que eu gostaria de deixar com vocês nesta noite é da carta aos Hebreus, do capítulo 6, que diz: corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta por Deus, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Desse texto, o autor começa falando de um juramento divino, no verso 17. Depois, no verso 18, ele fala do refúgio. Depois ele fala da esperança. E no verso 19, ele fala da âncora da alma. São figuras de segurança, figuras de firmeza, figuras que garantem estabilidade, juramento, promessa, esperança, âncora. A âncora que penetra além do véu, segura e firme. Você já viu certamente uma âncora. A gente vê a âncora dentro d'água, né? Segurando navio, barco. Mas essa âncora aqui não está dentro d'água, não. Ela foi jogada do outro lado da realidade.
na outra dimensão da existência, onde a gente não vê, onde a gente não conhece, onde a gente nunca visitou, onde a gente não faz ideia exata do que tem lá do outro lado. Mas o autor diz que a esperança é essa âncora que foi lançada lá do outro lado, segura e firme. E nós nos sustentamos nela. E nós nos asseguramos aqui, agora, no meio do caos, firmados nessa esperança. Na esperança do que não vemos ainda, do que não conhecemos, mas foi prometido, foi assegurado a nós pelo próprio Criador. Vocês se lembram da história do jovem auxiliar do profeta Eliseu? Lá no livro de Reis conta a história de que um dia o auxiliar do profeta acordou de manhã, saiu e ficou assustado porque viu um exército cercando a propriedade, o lugar onde eles estavam, a casa, e havia cavalos e cavaleiros, enfim, havia uma multidão armada, e ele voltou para dentro de casa, correndo, assustado, cheio de medo, e ele disse para o profeta: ai, Senhor, nós vamos perecer. E o que foi que o profeta fez? Saiu correndo, assustado também? Lembram? O profeta foi com ele um pouco mais adiante e fez uma oração. Senhor, abre os seus olhos para que ele veja. E o que foi que Geazi viu? Que, para além do que ele havia visto, havia outro exército, mais numeroso, mais poderoso, cercando aquele lugar. A venda nos olhos de Geazi não permitia que ele percebesse o que já era possível ser percebido na dimensão espiritual. O profeta, por ter essa sensibilidade espiritual, era capaz de se sentir seguro e protegido. Algo misterioso estava acontecendo ali. Mas era preciso tirar a venda dos olhos para perceber. Se a gente disser que o mundo jaz no maligno, a gente não está mentindo. Essa é uma expressão da própria Escritura. Também do apóstolo João, no capítulo 5. De fato, o mundo jaz no maligno. Mas o mundo não foi criado por Satanás. O mundo foi criado por Deus. Deus ama a sua criação. Deus não desampara, não abandona, não entrega a sua criação. Deus vai resgatar a sua criação. Deus vai trazer de volta tudo para si. Esse é também o fundamento da nossa esperança, porque há um Criador. E esse Criador está lá no fim da história. Há duas representações dominantes da história, do dinamismo da história no mundo. Uma representação de origem mais oriental, que foi também que influenciou a cultura grega, que é uma representação cíclica, dizendo que a história é uma eterna repetição, que está sempre ciclando, rodando, indo e voltando. A compreensão desenvolvida pelos hebreus e depois pelos cristãos é de um outro modelo de história, de uma história linear, que tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Você já ouviu falar que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim.
E é nessa perspectiva linear da história que caminha para a consumação da criação, para a consumação que se realiza a esperança. Há um fim, e nós não chegamos lá ainda. Nós estamos no meio, em algum ponto do meio. Não me pergunte o endereço, né? Nós estamos pelo meio dessa trajetória. Tem um princípio, e Deus está lá no princípio. Tem um fim, e Deus estará lá no fim. Por ora, o mundo jaz no maligno. Essa realidade nós não podemos deixar de perceber. Ela nos toca, ela nos aflige. Ela está aí à nossa volta, ela está azucrinando nosso próprio juízo, né? Essa realidade do mal também conflita dentro de nós. Por mais que lutemos, sabemos que não podemos repousar, porque essa luta é constante. Na literatura cristã, na literatura universal, numa época em que a influência cristã era ainda muito grande, né, sobre a literatura, Dante Alighieri construiu uma fantasia, uma imaginação. Eu não sei porque se chama Divina Comédia, porque de comédia não tem nada, só tem tragédia. Em que ele, Dante, vai fazer uma incursão pelos infernos e desce os anéis dos infernos, sobe até o céu. E ele é guiado na primeira parte da sua jornada pelo poeta Virgílio, poeta romano, na sua incursão pelos infernos. E assim que ele passa pelo portal do inferno, está escrito uma frase. Do lado de dentro, ele lê uma frase: desistam da esperança, todos os que por aqui passam. Entrar no inferno é não mais ter esperança. Não mais ter esperança é estar no inferno. Não ter esperança é sucumbir, é perder as forças, é perder essa ligação que nos mantém fixos, presos, seguros do outro lado da realidade. Sucumbimos a esta realidade. Perder a esperança é perder o ânimo de lutar, é perder a capacidade de acreditar na mudança, é perder o crédito de que vale a pena plantar porque vamos colher, de que vale a pena amar porque o amor vai trazer recompensas. Perder a esperança é entregar-se ao niilismo, ao nada absoluto, ao desespero. Perder a esperança é mergulhar no inferno. É um inferno psíquico e espiritual. Ainda bem que Dante não ficou só no inferno, ele subiu, viu? Ele subiu, chegou ao céu, foi recebido, né, pela sua amada Beatriz, que era a própria Nossa Senhora lá na condução da jornada dele lá em cima. Mas é preciso lembrar que sem esperança nós não enfrentamos a realidade. A realidade fica acachapante sobre nós, contra nós. Nós nos sentimos vencidos, derrotados, desanimados, acanhados. A gente sabe das palavras de Jeremias quando ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E é uma frase paradoxal, porque ele vai para trás para depois ir para frente. Eu quero trazer à memória algo do passado que me pode dar esperança, que me leve para o futuro.
Às vezes a gente precisa voltar e lembrar para poder avançar. A gente precisa se lembrar de experiências marcantes, eventos que não podem ser esquecidos, da nossa experiência pessoal, da experiência de nossa família, da experiência da comunidade cristã, da experiência dos evangelhos, da experiência da Escritura, para renovarmos a nossa esperança e olhar para frente. Às vezes, sim, a gente se alimenta do passado para ir com coragem para o futuro. Nós nos alimentamos na ressurreição de Cristo. A vida venceu a morte. E se a vida venceu a morte, lá ela vai vencer a morte cada dia, todos os dias e até a vitória final. Quando a palavra diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vivemos olhando pelo para-brisas, mas de quando em quando a gente precisa olhar pelo retrovisor. De quando em quando a gente se localiza olhando no espelhinho para trás, para depois ir adiante. Acabou. É só isso. Mas o que eu queria dizer é simples. Sem esperança, o futuro nos assombra. A realidade na qual estamos postos é assombrosa. O mundo não é um lugar confortável hoje para a maioria absoluta daquele que neles vive. Nele vive. Há mais desigualdade, injustiça, mentira, ódio, egoísmo, avareza, falsidade, do que retidão, solidariedade, amor, doação. Tudo isso está presente, se mistura. Mas a prevalência dos aspectos sombrios me parece inegável. É preciso renovar a esperança para não ficarmos assombrados no mundo sombrio. Eu não vim aqui falar de coisa ruim, não. Pesou, não foi? Está todo mundo assim. Pensando, né? Vamos ficar de pé? E eu queria que nós orássemos, pedindo a Deus para renovar a nossa esperança. Pedindo a Deus para nos dar a ousadia da esperança. Pedindo a Ele para que alimente em nós essa chama, para que ela não seja apagada por tantos ventos que dia a dia sopram contra nós. Pai querido, olha para a vida de cada pessoa aqui. Eu não conheço a intimidade, eu não conheço a história, eu não conheço os dramas, as preocupações, os sonhos. Eu não conheço, Pai, as aspirações e a esperança que insiste em estar viva dentro de cada um. Mas o que eu quero te suplicar nesta noite é que tragas combustível para essa esperança, que renoves a chama dessa esperança, que fortaleças com o teu espírito aquilo que em nós é semente do Senhor, semente do teu reino e garantia de uma promessa vindoura. Cada um tem sua luta, cada um enfrenta seus obstáculos, cada um tem sido ferido, decepcionado, magoado, cada um tem seguramente suas dores, mas nós te suplicamos que acima das dores, por sobre essas feridas, tu plantes o sanativo da esperança.
o consolo da esperança, a força da esperança. E que o Senhor nos dê forças para ficar seguros nesta âncora, que o Senhor nos deu como garantia. O Senhor segura do outro lado, dando-nos a garantia de que nós podemos estar seguros do lado de cá. Alcança, Pai, a mente e o coração de cada um. Visita, toca, fala, renova, consola, anima, nos projetos mais simples de crescimento, de desenvolvimento emocional, profissional, relacional, cultural, espiritual, que cada um queira dar um passo mais adiante, movido por Ti, animado pelo Teu Espírito, que haja movimento, que haja crescimento, porque esse é o crescimento do reino. Nós te suplicamos que tornes o Teu reino vivo entre nós, em nome de Jesus. Amém. Vocês já sentiram, né? Já sentiram os desafios? Já sentiram tantos propósitos que Deus, ao estabelecer o seu reino, tem para cada um de nós? É mais do que construir um templo. É consolidar laços, é fortalecer os laços, a nossa união, é ser uma igreja presente. Nós vamos cantar novamente a canção que nós propomos como hino oficial para este encontro. E ao cantar, sinta, perceba o que você está cantando. A página é número 1. Igreja presente. Vamos cantar? Sentados mesmo. E vá pensando na letra, em cada coisa que você está cantando neste momento. Igreja presente. Igreja presente é um desafio para cada um de nós. Comunidade de Deus. Igreja Batista Esperança, que vive nesse século. O século que jaz o maligno. O século que nos desafia a sermos esperança diante de tanta desesperança. Vamos cantar. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão
manhã nós fomos abençoados com o grupo NSJHY. Uma hora eu vou decorar. E eles ficaram aqui, vão só amanhã pela manhã. E ele vai nos abençoar novamente com uma canção. Vamos ouvir a canção dessa hora. Tem surpresa ainda essa noite, gente. Opa, desculpe. Alô? Alô? Pronto, agora. Hoje a gente vai cantar em pé, né? Hoje a gente vai cantar em pé. Velho só canta sentado, né? Quer dizer, a gente que é velho, né? Vocês não, vocês estão novos. Bem, assim, para quem não sabe, a gente tem um trio, e esse trio se chama NGS Trio, né? A gente vai explicar por que se chama NGS. NGS é o modo estilizado de a gente dizer nem a gente sabe. Tá? Então a gente não sabe o nome do grupo até hoje, mas o nome do grupo é esse mesmo que a gente sabe, que a gente não sabe. Som. E a gente arranjou um pastor que... Vamos contar a história, né? Dá tempo de contar, né? A gente chegava nos lugares para cantar e os pastores perguntavam assim: irmão, como é o nome do grupo? Eu digo: pô, pastor, nem a gente sabe. Aí chegava em outro lugar: poxa, irmão, e aí, como é o nome do grupo? Eu digo: pô, pastor, nem a gente sabe. A gente não sabe mesmo. Aí chegava em outro lugar: pô, irmão, como é que a gente bota o nome do grupo de vocês no boletim? Aí eu digo: irmão, nem a gente sabe. Pô, meu irmão, botar o nome desse no grupo, no boletim da igreja. Aí a gente teve a ideia, né? Vamos dizer assim: ó, então a irmã vai fazer o seguinte agora. Bota assim, NGS Trio, que fica bonitinho, fica estilizado e ninguém reclama, né? Ficou bonito, não foi? Dá só uma ajeitada, dá uma apertada aí que... Pronto. Beleza. Só subir mais um pouquinho. Aí, beleza. Pronto, tranquilo. Mas a gente achou um fundamento teológico para o nome do nosso grupo, né? 1 Coríntios 2:9, né? Deixa eu ver se eu... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou nem coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se ninguém viu, ninguém ouviu, a gente também não sabe. É isso aí. Saiba que a nossa vida, irmão, não é viver só d'água e pão. Quem se esforça, força, vai e cai. Não é no braço que se vai alcançar firmeza na mesma dimensão que Cristo disse ter pra dar. É preciso confiar, tudo pra Cristo dirigir, lançar corpo e mente totalmente na fé que é dele a ideia melhor, que é dele a ideia melhor. Saiba
Saiba que a nossa vida, irmão, não é viver só d'água e pão. Quem se esforça, força a barra e cai. Não é no braço que se vai alcançar firmeza na mesma dimensão que Cristo disse ter pra dar. É preciso confiar, tudo pra Cristo dirigir, lançar corpo e mente totalmente na fé que é dele a ideia melhor, que é dele a ideia melhor, que é dele a ideia melhor, que é dele a ideia melhor.